ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem o coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói de todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém? (282) Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei minha proeza no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lida, combati o combate do amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor.
cantar o hino Filho. Filho, porque estás ajoelhado, quero eu falar contigo. Porque estás chorando aos meus pés, tenho contemplado a tua dor. Vem desesperado ao meu encontro, dizendo: Senhor, não consegui. As lutas são tão grandes que eu estou pensando em desistir. Meu filho, tu já leste minha história, tudo que passei por ti. Fui cuspido e humilhado, fui zombado e criticado, eu tudo sofri. Até mesmo os meus amigos tão queridos, todos me deixaram só. Tudo isso eu sofri, não foi em vão. Eu fiz tudo pra não te deixar só. Filho, sei que as lutas são grandes, mas sem mim é impossível. As lágrimas que rolam em teu rosto fazem quebrantar meu coração. Não temas, ó meu filho tão querido, tua vida está em minhas mãos. Eu tenho uma palavra pra te dar, que vai consolar teu coração. Meu filho, eu já fui um carpinteiro, eu também já fui cordeiro no lugar de intercessão. Eu estava lá no trono para interceder por ti, mas agora levantei e estou em teu coração. E todos os mistérios escondidos estavam nos sete seus, te dei a revelação. Era apenas carpinteiro, lá na cruz já fui cordeiro, mas agora sou leão. Era apenas carpinteiro, lá na cruz já fui cordeiro, mas agora sou leão. Amém? Vamos colocar de pé. Com nossos olhos fechados, vamos cantar ao único, enquanto recebemos o nosso pastor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos, adoramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
abençoa todos os nossos irmãos aqui presentes e os irmãos que nos acompanham através da internet, por todo o Brasil, a África, né? E aqueles que podem entender o idioma, né? Os que não entendem o idioma, eles ficam com os cânticos. Aí depois dos cânticos eles vão embora, porque eles não entendem. Porque a música pode cantar em qualquer idioma, né? As pessoas querem ouvir a música, né? Muitos não importam com a letra, né? Você pode ver que as pessoas ficam escutando música em inglês e eles não entendem inglês. É que na música tem uma inspiração, né? Tem um espírito na música, tanto a música boa quanto a música ruim, ela tem uma inspiração, ela veio de uma inspiração. Então, tendo a música, as pessoas estão ali, pode ser chinês, japonês, o que for, não importa que estão, não importa a letra. Você sabe que foi cantado por um conjunto americano, Salmo 137 em baladas, né? Depois, agora no século XX, descobriram que era o Salmo 137. Claro, quem entendia inglês sabia que se tratava de uma escritura da Bíblia, né? Quer dizer, para mim, para nós que cremos na mensagem, é uma profanação colocar Deus numa música mundana, né? Principalmente balada, né? E balada com droga, regado com todo tipo de pecado. E então, por muitos anos foi cantado o Salmo 137 em baladas, até que as pessoas descobriram, né? E que Deus assim abençoe vocês que estão nos acompanhando. Para nós aqui é um grande prazer, novamente, a gente poder estar juntamente com vocês aí no carro, no celular, na igreja, né? E em casa, na área, tomando chimarrão, ou então tomando uma açaí aí, e o celularzinho bem em cima de uma mesa, ou pendurado em algum lugar, mas vocês vão escutar a palavra. Eu espero que Deus desça no nosso meio e nos dê aquela inspiração para que Ele possa tocar. É como um médico, ele vai examinando, né, até que você grita, ai, você diz, ai, dói ali. A inspiração, ela vai vindo dessa forma. Eu tenho que consertar isso, tenho que consertar aquilo, tenho que consertar aquilo outro. Você começa a sentir Deus, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Eu não sabia disso. Salmo 106, versículo 7. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os maus entendidos, né? Você sabia que o profeta falou sobre os maus entendidos? Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, antes o provocaram no mar, sim, no mar vermelho. Não obstante, Ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu também o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos, como pelo deserto, e os livrou da mão daquele que os odiava, e os remiu da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus adversários, nem um só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Porém cedo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar a cobiça no deserto, e tentaram a Deus na solidão. E eles lhes cumpriram o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas. Magreza, falta de alimentar, né? Hoje, almas magras, doentias, por falta de comer, se alimentar do alimento da hora, né? Da palavra. E invejaram a Moisés no campo e a Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra, e engoliu a Datã e cobriu o grupo de Abirão.
Eu tinha mais uma outra escritura. Grande Deus, ajuda-nos nesta noite, venha em nossos corações e fala conosco. O grande Espírito Santo, Tu és bem-vindo no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. O profeta pregou aquela mensagem de Deus sendo mal entendido. O profeta disse que depois de tudo que Deus fez com Israel, 430 anos como escravo do Egito, Deus libertou eles da escravidão. Deus deu uma promessa de uma terra para eles. E eles mal entenderam a Deus, né? A tal ponto, né, de provocar a ira de Deus, né? A tal ponto. O povo veio a provocar Deus. Você pode provocar Deus com a ingratidão. Às vezes nós somos muito ingratos, mal entendemos a Deus, não reconhecemos a Deus, né? Tropeçamos, falamos dele. Veja no deserto, Deus estava em Moisés, Deus estava ali dentro. A esposa não entendeu a Moisés, a Zípora, né? A irmã de Moisés ficou leprosa porque ela não conseguiu ver Deus em Moisés, não conseguiu ver Deus no casamento de Moisés. Quando Moisés trouxe a lei, e a lei dizia que o israelita tinha que casar com o israelita, não podia tomar esposa de outras nações, aí veio a murmuração. E como tu casou com uma etíope, uma africana, né? E agora vai nos trazer uma lei que nós temos que casar. Veja, Moisés não estava casado com uma israelita, mas quando Deus deu a lei, disse que o israelita tinha que casar com o israelita. Aí despertou o espírito de murmuração. O espírito de murmuração despertou, porque a Miriam e Arão disseram: mas veja só, meu irmão, o nosso irmão casa com uma etíope, uma mulher de pele negra, e agora diz que nós aqui não podemos casar com uma etíope, não podemos casar com uma filisteia. Mas Deus tudo tinha um propósito. Deus escondeu deles aquilo ali. Deus escondeu deles que Moisés era um tipo de Cristo. Você sabe que Deus escondeu daquele povo, porque aquele povo, eles não iam entrar na terra, eles eram portadores da semente. Veja só, eu vou tirar o paletó porque nós estamos até aqui no Eval, que a coisa está bem quente mesmo, né? Esfria, esquenta. Então eles não entenderam o plano de Deus. Agora você tem que cuidar para que você não venha tropeçar também, porque Deus estava trabalhando ali e havia um mistério em tudo aquilo. E Miriam foi a primeira leprosa que nós ouvimos. Depois que Deus deu aquela lei sobre o leproso, cumpriu exatamente na irmã de Moisés, a profetisa, a cantora, aquela que cuidou o cestinho onde estava o bebê, aquela que foi falar com a princesa, aquela que disse que sabia de uma pessoa que podia cuidar, de uma mãe que podia cuidar do bebê. Você sabe que ela cuidou a noite toda aquele cesto que estava Moisés. Mas Deus não olhou aquilo. Ela já tinha recebido a sua recompensa por aquilo ali. Então, há coisas que você já recebeu sua recompensa. Então, agora ela vem e disse, no capítulo 12, mas não tinha tantas moças entre nós para ele casar com uma etíope. Mas foi lá, na Etiópia, lá em Midian, que ele encontrou Deus. Ele não encontrou Deus no palácio, não encontrou Deus na escravidão.
Deus não estava no Egito. Deus só esteve no Egito quando Moisés se encontrou com Deus. E ela levanta e disse: mas não tinha tantas moças aqui. E aquilo não agradou a Deus. Deus disse para Moisés: eu não gostei do que eles falaram. Às vezes as pessoas estão passando por problemas, por dificuldades, porque você apenas murmurou. Você apenas teve um pensamento que você não deve deixar aquele pensamento conceber, gerar. Que a cobiça, ela gera o pecado gera a morte. E Miriam foi tirada fora da congregação, porque estava leprosa. Veja só que às vezes algumas pessoas, mesmo ministro, são tirados. Você diz: ah, fulano saiu. Não, ele não saiu. Deus tirou ele porque ele estava leproso. Lepra é pecado, pecado é incredulidade. Ele passou a descrer. Em Apocalipse 10, 8 a 11. Ele mal entendeu a Deus, ele não entendeu. E às vezes nós pensamos: ah, fulano saiu, ficou triste, escandalizou. Não, foi Deus que tirou. Estava leproso. Era a Miriam, estava leprosa. Ele murmurou do mensageiro. Murmurou do que Deus estava trabalhando. Moisés, o tipo de Cristo. Zipro, o tipo da noiva. Ela não era tipo da noiva hebreia, não, gentia. Ela era gentia. Ela era de tez escura. Sua tez era escura. E assim, eles não entenderam o propósito. Que você tem que entender o propósito de Deus. Antes de você dizer qualquer coisa, você tem que saber se Deus está por trás daquilo. Se Deus está por trás. Se aquilo foi só um impulso. Ou Deus está ali. Agora, para você saber se Deus está ali, você tem que ter uma percepção profética. Porque nós vivemos numa era profética. Tem tanto profetas verdadeiros como tem profeta falso. É o tempo dos ungidos dos últimos dias. É o tempo do verdadeiro, onde o falso mais age. Então o propósito. Então Israel, diz o salmista aqui no versículo 7, nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, antes o provocaram no mar, sim, no mar vermelho. Eles nem estavam no deserto, eles já começaram a provocar Deus. Já começaram a murmurar. Sabe por quê? Porque eles eram portadores da semente. Eles não eram semente. Eles eram portadores da semente. Há uma diferença entre o portador da semente e a semente. A casca, ela porta a semente. Ela carrega a semente. A casca não é a semente. Por isso o profeta pregou: a semente não herda com a palha. Tudo há propósito. Houve um propósito no casamento de Oséias com uma prostituta. Houve um propósito de Deus. Agora você vai discutir com Deus? Tinha escritura dizendo que o profeta não podia casar. Só que Deus falou para ele fazer.
Você já pensou você ter escritura? E o profeta diz, Deus me falou. Ele diz, mas Moisés disse aqui que não pode. Ele diz, mas Deus me falou aqui. Só que quando Deus revela, ele vindica. Porque há uma diferença de você ter a revelação e a revelação não foi vindicada na sua vida. Moisés tinha a revelação e a revelação foi vindicada. Quando ele disse, haja mosca, e moscas apareceram. Quando ele transformou as águas do Egito em sangue, aquilo foi vindicação. Deus vindicou o ministério do irmão Brana. Deus vindicou o ministério de Jesus Cristo. Cada ministério ele tem que ser vindicado. Vindicado por Deus. Tem que haver uma vindicação. Nós estávamos em Jaquirana, foi no sábado, o irmão Ronaldo estava comigo, aí nós fomos visitar o irmão José Fogaça, congregou comigo muitos anos, e é um grande amigo, se mudou para ali, eu fui visitar ele, e ele começou a contar sobre o nosso tempo, e falando sobre o filho dele, que quando adoeceu, falando sobre a sua neta, quando adoeceu, que ele me ligou. E ele disse, pastor, o senhor tem que vir com urgência. Ele disse, o senhor está em Cachoeirinha, não lembrava. Sabe, às vezes as coisas acontecem e você não lembra. Aí eu liguei para ele e disse, irmão, eu vou demorar um pouco. Ele disse, você tem que vir com urgência. Eu disse, eu vou demorar um pouco, eu vou almoçar ainda. Aí, depois de muito tempo, eu cheguei. Ele disse que eu orei e fui embora. E o menino pegou, o rapaz, ou foi a menina, não lembro bem, aí vomitou a doença para fora. E recebeu alta, e hoje é até mãe ela. Né? Então, tem que haver uma vindicação. Tem que haver aquela vindicação. O trabalho secular também tem que ser vindicado. Você trabalha numa empresa e aquele patrão, aquele gerente, ele está de olho em você, se tem algum talento em você, se tem algo que eles possam aproveitar. Porque se tiver algo que eles possam aproveitar, eles pagam até uma faculdade. Ele vê o interesse daquela moça, o interesse daquele moço, paga uma faculdade. Porque para eles, aquilo ali é bom. Para a empresa é bom. Mas tem uns que não compensa investir. Porque não tem realmente aquele talento que eles estão buscando. Porque eles sabem que aquela pessoa vai ficar só um tempo. E quando você vê um gerente, é uma pessoa preparada, uma pessoa que realmente conhece o trabalho, ele já esteve lá embaixo. Então, quando ele vê a pessoa, ele diz, olha, esse aqui é futuro. É como os caçadores de talento do esporte, quando vê um menino, ele diz, esse aqui é futuro. O outro, ele diz, não, esse aqui não é. Isso aqui não é para ele. Então, em tudo isso, tem que haver uma vindicação. Então, quando ele vê que você tem realmente aquele talento, que você vai realmente ser uma bênção para a empresa, quando você é uma bênção para a empresa, você será uma bênção para a sua família, para a sua geração, certo? Porque você vai trazer inspiração em sua casa, para o seu filho, para a sua filha. Você vai trazer aquela inspiração. Às vezes as pessoas nunca leem um livro. Você sabe que você vê que o presidente da República, os grandes políticos, eles não têm hora de folga. Eles vão dormir alta hora da madrugada, lendo livros. Livros, ciência, de economia, de história. Porque quando o repórter faz uma pergunta sobre ciência, o presidente sabe responder.
O governador sabe responder. Quando faz uma pergunta para ele sobre saúde, ele sabe responder, porque ele está estudando aqui, ele estuda. Não é só uma pessoa que fica atrás da escrivania, não. Você não pode ser aquele estudante que só fica sentado na carteira. Você tem que ser aquele estudante que chega em casa e vai para os livros, vai para as pesquisas. Agora, quando você faz isso, realmente você desafia a ciência. Você sabe que há pessoas que desafiam a ciência, como Santos Dumont. Ele creu que ele nasceu com aquele dom de voar. Ele nasceu com aquilo. Estava dentro dele que o homem podia voar. Então ele descobriu, é o pai da aviação. Depois tem os irmãos, esqueci o nome, lá nos Estados Unidos também, que nasceram com aquele talento. Porque o Thomas, quando ele viu as pessoas com candeeiro, logo nele despertou a lâmpada, que através de um gerador podia acender, alumiar muito mais do que um candeeiro com querosene. O candeeiro já era uma vantagem, porque primeiro era a tocha, depois veio o candeeiro, a lamparina, e depois vem a lâmpada. E hoje nós temos energia solar e tudo, mas isso aí estava dentro de uma pessoa. O que é que está dentro de você? O que é uma palavra? O que é um pensamento? É uma palavra. Uma palavra é um pensamento expressado, melhor. Uma palavra é um pensamento expressado. Aquilo tem que expressar. Nós somos um atributo. Nós viemos de Deus. Também o atributo é um pensamento que foi expressado. Dentro de Deus estava criar o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Estava dentro de Deus isso. Era a palavra e aquilo foi expressado. Apareceu Adão. Claro que ele fez o boneco, soprou o espírito de vida nele. É o que está dentro. O que é que estava dentro de Brana? Dentro de Brana estava a esposa. Dentro de Brana estava Apocalipse 10, 8 ao 11. Porque Brana é a palavra, nós estamos falando de letra. Estava vendo ainda no quarto selo, né? O profeta disse, mesmo se não está escrito, mas Deus falou. Os 7 trovões não estava escrito, mas Deus falou e foi soletrado. Porque a fé vem pelo ouvir. A fé não é aquilo que você vê, que você toca, não. A fé é revelação. Por isso você não pode aproximar de Deus sem fé. Você tem que ter fé para aproximar-se dele. Então não vamos mal entender. Ele diz que mesmo Arão, o povo se invejaram de Moisés. Aí vem a inveja. Quando eles não entendem, eles começam a invejar com Datã, Coré e Abirão, que a terra se abriu e engoliu a cada um deles. Vamos ler aqui um pedacinho aqui. 160 da mensagem de Deus sendo mal entendido. Eu vou lhes falar, se o Senhor permitir, no assunto de mal entendido. Deus mal entendido. Eu tomarei isto assim, Deus sendo mal entendido. Agora, o pastor sendo mal entendido, o diácono sendo mal entendido, a mulher do pastor sendo mal entendido. O profeta disse aqui, você sabe, a má compreensão nos deixa com muitos problemas.
É como disse o ditado, né? Você pega o bonde andando. Você não pegou ele no início, você pegou no meio do caminho. Você não lê o livro todo. É como a pessoa que lê Mateus 28, 19, para batizar no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é o nome do Espírito Santo? Ele não sabe. Ele não sabe que o Espírito Santo é a mesma primeira pessoa, o mesmo Pai, que está no Filho. Ele está lendo o final do livro. Ele está lendo Mateus 28, tem 28 capítulos. Aí você tem que começar em Mateus capítulo 1. Aí você vai ver que o Espírito Santo é o Pai de Jesus, porque ele é que gerou aquele corpo. Então você tem que começar. Então João e Maria, diz o profeta, olha, vê a história de João e Maria, casaram, viveram felizes. Mas quem era João? Quem era Maria? Se você não lê o livro todo. É a mesma coisa da Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a mensagem, ler os selos. Eu não vou dizer um livro por semana, que você deveria ler pelo menos um livro da mensagem por semana, mas lê um livro por mês, estuda um livro por mês. Aí você não vai mal entender os selos, você não vai mal entender a mensagem de uma só pessoa, você não vai mal entender João. Se você é leitor da Bíblia, se você é leitor da mensagem. Porque as pessoas têm problema hoje com a revelação. Eles tiveram revelação, mas elas nunca foram vindicadas na sua vida. Você sabe que é verdade. Você sabe que toda a palavra de Deus é a verdade. Só que você não obedece. Você quer obedecer um pedaço, obedecer outro você já não quer obedecer. Aí você tem que ver que você não é uma pessoa de fé. Uma pessoa de fé não é uma pessoa da confiança de Deus. Quando você é de fé, você é da confiança. Pedro foi o homem da confiança, para que Jesus desse a chave para ele. Se a pessoa que você dá a chave da sua casa para uma pessoa, é a pessoa de confiança. Quando você perde a confiança no filho, que ele está andando com má companhia, você tira a chave dele. Primeira coisa é tirar a chave da casa dele. E quando realmente você perdeu a confiança, você troca até o segredo. Até o segredo, você perdeu a confiança nele. Você vê as companhias com quem que ele anda. Você vê com quem essa filha anda, você perdeu a confiança nela. Você é como Deus. Os profetas foram chamados de deuses. Deus também perde a confiança na pessoa. Às vezes as pessoas dizem, mas Deus está comigo. O galho está verdinho. Mas só que Deus já cortou da árvore. Você já viu o galho? Você corta aquele monte de galho. Você passa ali, está tudo verde. Se chover ainda fica mais verde. Se tem um pouco de terra e ele é de raiz, ele já enraiza ali. Só que ele não está mais ligado. Ele não está mais ligado. Logo ele morre. Vem o sol e ele morre, porque já foi cortado. É como Caim. Caim foi cortado. Ele continuou sendo abençoado, recebendo a mesma chuva que Sete recebia. E as pessoas hoje, eles são enganados por causa da prosperidade. Você sabia que é uma prosperidade que engana? Tem gente que nunca larga da Santinha da Aparecida. Eu comprei uma casa porque eu fiz a promessa Aparecida. Comprei uma casa porque eu fiz a promessa para o São Jorge. Comprei um carro também. Tem até ali foto do São Jorge da Aparecida no carro. Ele nunca larga daquilo ali, não. Ele não tem entendimento que Deus manda chuva sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Eu sei que eu estou falando para muita gente hoje. Você sabe, a má compreensão nos deixa com muitos problemas.
Às vezes você diz algo em casa e os filhos, a mulher não compreende. Às vezes a mulher diz algo e você não compreende. Às vezes nós precisamos escutar muitas vezes. Eu lembro do irmão Bonabé que ele dizia que ele escutava sempre uma fita do irmão Branda 20 vezes, 30 vezes. E aquilo ali ficava sempre novo para ele. Foi um grande homem de Deus que já partiu. Mas ele deixou coisas muito boas. Veja só, escutar uma fita. Sim, ele era americano, ele podia ouvir o irmão Branham, ele o conheceu. Depois que o irmão Branham partiu, ele passou a ouvir ele, mas não foi uma vez, duas. Não é ler uma mensagem e jogar ela de lado, é ler ela de novo. Não é ler a Bíblia, largar de lado, é ler todos os dias. Agora, se você estudar o ano todo, caprichar no estudo, você não vai ser reprovado. Você vai se familiarizar com a matemática. Você vai se familiarizar com as ciências. Você vai se familiarizar com todos os temas. Se você fica aos pés de Deus, você se familiariza com Ele. Você sabe que Ele é seu Pai. Ele fala de boca ao ouvido. Você não vai mal compreender a Deus. Porque as pessoas mal compreendem as Escrituras, a palavra, a mensagem da hora. Teve muitas pessoas que foram embora porque eles não entenderam a mensagem de uma só pessoa. Eles deveriam ter escutado mais uma vez. Não entendeu? Escutava mais outra vez. Ou já escutei 10 vezes e não entendi. Um pastor uma vez disse para mim, eu disse, o senhor já escutou o CD do pastor Osmar? 30. Mas 30 CD, um de cada vez. Ele deveria ter escutado o primeiro 30 vezes. Ele ia ficar balançado. Eu coloquei aquele CD, eu escutava e voltava, escutava de novo, não tem saída. Não tem saída. A princípio eu mal entendia o pastor Osmar, mal entendia o seu ministério, mas quando eu comecei a ouvir, que eu já ouvi o irmão Branham, quando eu comecei a ouvir a ele dizia a mesma coisa que dizia o irmão Branham. Aí as dúvidas foram embora. É igual o dízimo, que você paga ele de uma forma intelectual. Você nunca é uma pessoa abençoada. Agora, quando você tem a revelação do dízimo, entrou 10, você tira 1. Entrou 100, você tira 10. Agora, quando você tem a revelação de dízimos e oferta, você não dá ofertinha para Deus. Não. O povo de Israel levava ouro, prata, o melhor. A bacia de cobre foi feita dos espelhos das mulheres, que era de bronze. Você não tem pena de tirar uma nota grande do seu bolso e dar para o pregador? Se a pessoa, um pregador, vem aqui pregar para nós, aí cada um dá 5 reais. Não, você vai mandar uma boa oferta, ele vai levar uma boa oferta. Porque Deus vai falar conosco. Porque a Escritura diz, com a medida que você medir, você será medido também. Você já pensou uma igrejinha tão pequenininha como a nossa aqui? Nós temos uma meia dúzia de dizimistas e ofertante assíduo, para sustentar a obra, que sustenta, que tem revelação do que é dízimo, do que é oferta. Você tem que ter revelação. Toda vez que eu vou viajar, eu tenho uma anciã na igreja que ela está me escutando, ela sempre me dá uma oferta grande, bota no meu bolso, para botar gasolina.
Aí tem gente que pensa que nós temos dinheiro, somos ricos. Não, não. Somos igual a você. Somos igual, só que eu invisto no reino de Deus. Eu invisto. Eu invisto. É como você ter uma empresa, você tem que investir. Você não vai comprar, botar cadeira velha lá, uma porta de madeira caindo. Já pensou, ele botasse lá em Gramado aquela porta velha, de madeira, caindo, sem pintar? As pessoas só olhavam e iam embora. Botou uma porta de vidro, investiu, as boas cadeiras. Você chega assim, o levita ganha um monte de dinheiro. Não, ele está investindo. Ele está investindo. Ele está investindo para o futuro. As pessoas, não, fulano está com carro. Não, ele está investindo. Ele está começando, é só uma lavoura. Está crescendo, não tem fruto ainda. Só que ele está cuidando. Matando os insetos, matando os bichos, as moscas, jogando inseticida. Assim faz os donos de pomares. Os que plantam batata, tem que cuidar, quando chegar o tempo da colheita, aí vem os frutos, vem o lucro. O reino de Deus você tem que investir, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Vocês que não investem no reino de Deus, vocês são escravos do banco. São escravos das Casas Bahia, são escravos da Magazine Luiza, da Taqui. Estão sempre lá, fazendo o quê? Fazendo acerto da conta. Certo? Faltava 10, você não consegue pagar, aí ele prolonga para 20. Aí você vai pagar mais 2, 3 geladeiras em cima daquela. Porque você não é fiel com Deus. Você está sempre escravo dos agiotas. Sempre, sempre. Você tem casa boa, você tem carro bom, mas você está na mão do agiota. Sempre pegando emprestado com o agiota. E a agiota é o seguinte, se você não paga, depois você desaparece. Então nós temos que saber investir no reino de Deus. O irmão Brana diz, quando eu descobri isso, você tem que descobrir. Eu vi o pastor Osmar citando essa mensagem esses dias, o parágrafo 13 da mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra. O irmão Brana disse para aquele homem da farmácia, primeiro eu vou pagar a Deus, depois eu vou te pagar. Nós fazemos o contrário, primeiro nós pagamos a farmácia, depois querem pagar a Deus, e você não consegue pagar a Deus. Paga a Deus primeiro, e o homem da farmácia que espera, a Casa Bahia que espera, a Magazine Luiza que espera, o banco que espera. Não deixe Deus esperando. Aprenda a investir. Gente, quanto mais você dá, é como semear. Como semear. Se você semear pouco, você vai colher pouco. Se você semear muito, você vai colher muito. Você plantou quantos pés de aipim ali em cima? 100? 100, porque a terrinha, um pedacinho é pequenininho. Se fosse maior, plantava 1000. Se é maior ainda, planta mais. Investir. Certo? Como você investe, Deus se agrada. Ele começa então a abrir a janela dos céus e derramar sobre você bênção sem medida. Você sabe o que é voto? O que é propósito? Só nunca faça voto de tolo. Votar a Deus depois de você não cumprir com o seu voto. Capítulo 5 de Eclesiastes, que Salomão diz, não faça voto de tolo. Olha, a gente tem que pensar quando vai fazer um voto. Porque Deus disse para o irmão Brana, como você guardou a sua palavra, eu guardo a minha. Veja só que o irmão Brana
mandou a tempestade parar e o sol brilhar por 4 dias. E assim aconteceu. Gente, a gente tem feito teste com Deus, secretamente, orado por algumas pessoas, por alguns casos, algumas coisas, e tem acontecido. Deus tem solucionado. Eu não vou dizer para quem, mas eu disse: Senhor, dê aquela criança para aquele casal. E a criança já está indo para a escola. Porque Deus, Ele guarda a sua palavra, tentando te ajudar. Às vezes as pessoas te veem assim, você tem 2 casas, 2 carros. Ah, esse pastor é rico. Mas se eles viessem aqui, vocês vão olhar quem? Vai aquelas meninas ali, ali tem mais ali as 2 irmãs, a minha esposa, e mais vocês aqui, mais os que estão assistindo pela internet. Mas será que esse povo aí é esse povo mesmo? Gente, nós temos que investir no reino de Deus. A gente faz uma viagem, a gente investe na viagem. Não é buscar dízimo. Não. É investir. O Senhor diz: fazei prova de mim. Se eu não derramar, se eu não abrir a janela do céu, não derramar bênção em abundância. Então a gente tem feito prova, teste. Gente, você quando você vem à igreja, não vem de mão vazia. Você já leu ali no livro de Êxodo? Não venha de mão vazia. Bota uma oferta na mão de cada filho. Se você não puder botar, e tem uma nota, só aquela nota dê por você e toda a família. Faça com uma viúva, ela deu tudo que tinha. E ela não sabia que Jesus estava olhando ela bem de longe. Ela deu menos do que todos eles, mas Jesus disse que ela deu mais. Que a dela subiu, dos outros desceram. E era grandes quantidades, vai descer. Que eles estavam dando porque estava sobrando. Nós não podemos ser assim. Nós temos que aprender. Jesus disse que é melhor dar do que receber. Você tem que ter fé para poder dar. Você sabe por que você paga as dívidas? Porque senão você vai ser, seu nome vai para o SPC, sua casa vai ser tirada, seu carro vai ser tirado. É isso aí. Porque se não tivesse lei, as pessoas não iam pagar as contas, não. Tem gente que diz assim: eu vou ficar 5 anos porque aí caduca. Aí você é velhaco, você não é crente. Você não é crente. Você é velhaco. Cristão paga suas contas lá fora. Você não pode deixar nada para trás. Aquela criança estava doente. O casal vieram ao irmão Brana. Já tinham feito de tudo. No escritório, o irmão Brana disse: chama seu marido lá. Tem uma coisa errada entre vocês dois. Vocês fizeram uma coisa errada, tal tempo, assim, assim, assim. Isso aí está afetando a criança. Né? Vocês fizeram algo errado e está afetando a criança. Atingiu ela. A sua mentira, sua falta de verdade. Deus disse assim: eu envio a praga. Vai cair no seu filho, na sua filha. E pode estar lá no hospital morrendo. O pastor pode orar, despejar azeite, levar lenço, não vai adiantar. Enquanto você não aceitar. Estava lendo Levítico hoje, eu disse: meu Deus, só eu vou enviar a praga. É eu que envio. Aí nós queremos fazer as coisas debaixo do pano, fazer as coisas erradas. Seu filho vai ser atingido, seu neto. Cada coisa acontece hoje no mundo.
criancinha sofrendo. Deus visita a iniquidade dos pais em quem? Nos filhos. Iniquidade é aquele pecado que você sabe que é errado, você faz. Você pensa que eu gosto de estar aqui dizendo essas coisas para vocês? Eu estava esperando a inspiração. Eu nem li tudo isso aqui. Eu estou falando com você também aqui pela internet. Acerte sua vida. Não adianta você dizer creio no 7 trovões, no 7 selo, creio em João, mas isso não foi vindicado na sua vida. Tem crente que não pode passar na frente da loja, na frente do mercado, do armazém, que ele deve o caderno. Acerta aquele caderno primeiro. O falecido Celso um dia disse para mim, eu vendia amendoim em Guaíba, ele se mudou para Pelota e disse, olha, aqui tem 10 centavos, fiquei devendo um homem uma fruteira assim, 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 se ele passar lá, você entrega para mim. Eu sempre ensinei a vocês isto, pagar, não ficar devendo a ninguém, ter nome sujo, não pode comprar um carro, não pode comprar um móvel, limpa o seu nome. Aí depois tem crente que vem tentar se acertar com Deus, trazer um dinheirinho. O pastor não está querendo dinheiro, o pastor está querendo que você acerte com Deus, porque aí é dízimo abençoado, é oferta abençoada que entra na igreja. Uma vez uns irmãos disseram assim, nós vamos sair da igreja, vamos ver, e o pastor vai fechar a igreja. Essa gente está tudo leproso. Vamos ver com que ele vai se sustentar. Eu tenho testemunho que está me escutando. E se você foi um daqueles ali, só se arrependa. Sabe o que Deus fez? Pegou um irmão da igreja, fiel, deu um emprego para ele, tirou ele de uma firma, botou ele na outra, ganhando um salário que cobriu o dízimo de todos que saíram. Eu não sabia daquilo. A gente continuou pagando aluguel, continuei viajando, cobriu o dízimo de todos. E todos foram atingidos com a praga. Meu irmão está abençoado até hoje. Quando Deus te abençoa, é para abençoar o pastor, abençoar a igreja. Deus está te dando. Agora, quando, meu irmão, sua mãozinha é fechada, eu fico feliz. Eu sei que tem irmãos me escutando aí que são abençoados grandemente mesmo. Eles enviam, além de dízimo, oferta e, olha, é como diz São Paulo, eles tirariam os seus olhos e dariam para mim. Paulo falou aos Gálatas, vocês Gálatas, e Paulo estava xingando eles, estava doutrinando eles. Ele disse, se fosse possível, vocês têm me recebido como anjo de Deus, vocês tirariam seus próprios olhos e me dariam. Eu vejo Deus abençoando o povo. Eu vejo Deus abençoando. E eu não sou digno. Não sou. Eu não posso falar muito. Não é bom. Eu não gosto de falar de mim. Eu gosto de falar com o que Deus tem feito na vida dos outros. Mas eu tenho visto o que Deus tem feito na minha vida. Você tem visto o que Deus tem feito na sua vida. Então não mal entenda Deus. Não mal entenda. Quando Deus me indica o ministério, eu tenho essa experiência.
Eu tenho essa experiência. Por isso as Escrituras dizem que você não deve temer. Depois, o saudoso irmão Doraci era testemunho. O irmão Bertolina está escutando, é uma testemunha. Quando Deus falou ali na sua casinha, humilde, né, na Vila Safira, sobre o meu ministério aqui. Que aqui no sul eu estaria trazendo a verdade dessa mensagem. Através da boca de um irmão. E nós estávamos recém engateando. Eu disse, meu Deus, todo esse gigante aqui no Rio Grande do Sul. E os anos passaram. Os anos passaram. Deus me fez conhecer 3 continentes. Continente africano, europeu e americano. Me fez conhecer grandes homens, mas era só grande, não tinha grande mensagem. Até que eu vi um pequeno homem de Franca, chamado Osmar Rodrigues Costa, mostrando a verdadeira mensagem que William Branham pregou. Nós tínhamos pregadores aqui no sul, grandes pregadores, pastor, e eles foram todos embora, porque eles mal entenderam Apocalipse 10, 8 a 11, a mensagem de uma só pessoa. Nós estamos hoje aqui como defensores desta mensagem. O pastor Mendes, o pastor Ivaí, o pastor Josué, são os defensores ali no norte desta mensagem. E a gente está esperando, né, que se levante mais pastores aqui para poder empunhar essa espada da revelação dos trovões, dos selos, da mensagem de uma só pessoa. Por isso, meus irmãos, que Deus realmente te abençoe, você através da internet, e você tenha a revelação vindicada. O profeta fala no 4º selo que a revelação tem que ser vindicada em sua vida, no seu ministério, na sua família. Revelação vindicada. Deus te abençoe. Nós somos pessoas humanas, fracas, somos dependentes de remédios. Não posso comer muitas coisas. Eu, pastor Osmar, Jonathan, temos problemas de diabetes, temos que estar controlando. Deus toma as coisas que não são, para envergonhar aquelas que são. Há muita gente sadia que não tem a mensagem. Você veja a condição que chegou o pastor Osmar, a Covid o atingiu. O espírito de morte veio para lhe levar, mas não era hora. Eu vi vindicação daquele ministério quando a Covid tomou ele. Quando ele estava ali, ia ter um pregador e disse, ele te levará para casa. Pegou uma mensagem, todos diziam, ele vai. Eu nunca criei que ele ia. Eu vi a vindicação. Gente, quem levantar contra aquele ministério, esse ministério de uma só pessoa, é atacado com lepra. Deus tira, porque o leproso era tirado do meio da familiar, era tirado da congregação, ele ia para fora do arraial. E se a lepra fosse muito avançada, ele ia lá para uma caverna, que só tinha leproso. Você pode ver que essa gente só vai não ter leproso. Quando eles saem e vão para a caverna, lá eles encontram os outros também. Encontram os outros leprosos, os outros incrédulos. Vamos ficar. Deus te abençoe, você através da internet que tem nos acompanhado aí. Deus te dê a graça, a bênção. Vamos nesse momento escutar mais um hino com o irmão Levi e depois vamos orar por vocês, certo?
Senhor. A gente às vezes tem que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vem e querem me fazer parar, até mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. Tem uma condenação para quem está em ti, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. De todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor. A gente às vezes tem que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembro mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Amém. Agora eles têm um aparelho que eu não somente uso aqui para ler as mensagens, mas também podemos dizer o nome daqueles que estão nos acompanhando. Irmão João Marcos, Deus o abençoa. Irmã Adriana está nos acompanhando. Irmão Ednei Lemes da Silva, de Rio Negrinho. Irmã Rosa Luz, irmã Roseni Rosa, agradecendo pela palavra. Irmã Jaque Peixoto, lá em Capão da Porteira. Irmão Giovanni, irmã Mariana, irmã Cláudia Pecadori Alves, irmã Elodi Borba, Filomena Moura, Michele Gomes, Robson Diego dos Santos, Ronaldo Ramos, Ana Paula Rene, em Lajeados, Deus abençoe a família do irmão Cauê, ali em Lajeados. Danielma de Souza, isso é Belém do Pará, lá no Pará. Irmão Nilton Aldeci, em Bom Jesus, Deus abençoe irmão Nilton, toda a família em Bom Jesus. Irmã Veridiane Rodrigues, em Santa Maria do Eval. Irmã Sandra Jala, em São Borja. Logo, logo estaremos aí, irmã. Pode avisar os irmãos que logo eu estarei fazendo um anúncio para levar a ceia para vocês aí em São Borja. Sara Oliveira Cavalheiro, em São João Batista, Santa Catarina. Lucas Bueira, em Alvorada. Laura Rodrigues, Márcia Lemes Brana, Laudinei Miller,
Maria Ivonete, Deus abençoe a irmã Ivonete, em Bom Jesus, né? Irmão Lauro e a irmã Maria Goulart, Deus abençoe. Às vezes eu esqueço o nome, né? Mas hoje eu estou bom mesmo de memória. Irmão Ney e a irmã Cris, aí em Caxias do Sul, Deus abençoe. Irmão Marcelo Preze, do MIT, eu creio que está em Xangri-Lá, né, irmão Marcelo? Deus abençoe, também retransmitindo este culto aí através da sua TV no YouTube, né? Deus abençoe, nós estamos com saudade de ti aqui no Eval também, os irmãos têm saudade de ti. Você vem aqui nos fazer uma visita, né, irmão Marcelo? Quem não te esquece aqui é a irmã Eleni ali, ó. Eu falei de ti, ela lembrou de ti. Irmão Adão Dias, irmã Jerusa Ramos em Alvorada, nos acompanhando, dando testemunho aqui também. Peço oração a favor da carteira de motorista, que já comecei a fazer os exames, está tudo indo bem, passei já na visão, tudo bem, as pessoas do Detran estão me dando que tudo vai dar certo. Eu creio que Deus está na cena, eu creio que tudo é possível, somente creia, me ajude em oração. Vamos orar, irmã Jerusa, vai dar tudo certo. Logo você vai estar levando a carteira lá em Sapucaia, em agradecimento a Deus, né? Temos mais irmãos aqui. Deus abençoe a todos, né? E aqueles também que ficaram no anonimato. Deus abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar para os pedidos de oração. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós te pedimos a cura, a libertação. Pedimos, Senhor Deus, também pela irmã Jerusa, para que ela tenha essa vitória, tirando a carteira de motorista, porque o Senhor sabe o propósito do coração dela, que é, ela tem um carro e ela quer vir para os cultos, Pai. Te agradecemos por todos e pedimos a tua bênção, e o Senhor leva cada um em paz para os seus lares e abençoa os nossos irmãos através da internet, em nome do Senhor Jesus. Amém. São dezenas e dezenas de irmãos nos acompanhando. Que Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus. E amanhã estamos indo, eu e o irmão Ismael, estamos indo para Santa Maria da Boca do Monte, onde teremos culto de Santa Ceia. Deus os abençoe.